Levante aí a sua Bíblia. Ó Deus Todo-Poderoso, nós cremos que essa palavra é tua e nós queremos ouvir, aprender, entender a tua palavra. Usa a minha boca, mas age no entendimento desse povo. O diabo é ladrão da palavra, que ele não consiga roubar uma palavra, mas que haja salvação aqui, temor. Eu peço, meu Deus, me oriente para orientar esse povo e nos desperte através da tua palavra. Estamos com os nossos ouvidos espirituais abertos para te ouvir, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Nós vamos falar hoje sobre o dia da volta do Senhor Jesus. Um dia o Senhor Jesus disse que, quando ele esteve aqui em forma humana, ele disse: eu vou morrer, mas eu vou voltar ao terceiro dia. Ele cumpriu o que ele prometeu? Ele morreu? Morreu. Mas ele também ressuscitou ao terceiro dia, está vivo. Você acha que o Senhor Jesus, que morreu por nós e disse que ao terceiro dia voltaria, e aconteceu exatamente como ele falou, você acha que ele está nos iludindo quando ele fala que ele vai voltar para buscar a igreja dele? O Senhor Jesus não mente, não engana. Eu não sei se você crê na volta do Senhor Jesus. Muita gente diz que crê, mas se cresce mesmo, ela se prepararia, ela mudaria, ela se entregaria. Vamos voltar a esse versículo de Mateus 24:30. Diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Com quê? Com poder e grande glória. Olha para mim, por favor. Deixa a Bíblia aberta que eu vou ler outros versículos. Eu temo quando eu falo do dia da volta do Senhor Jesus. Se eu não sei que dia vai ser, nem que horas vai ser, como é que eu vou me preparar? Eu vou me preparar estando pronto todos os dias. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser de dia, pode ser de tarde, pode ser de noite, pode ser de madrugada. E se eu quero que na volta do Senhor Jesus eu venha ter esse dia como um dia de alegria, de vitória, com a minha salvação, eu tenho que tomar muito cuidado. Eu tenho que me preparar, senão eu vou lamentar. As pessoas, elas se preparam para tantas coisas. Tem gente que guarda um dinheiro, sabia? Porque ela se prepara para um momento difícil da vida. E ela sempre deixa aquele dinheiro separado. E ela diz assim: se acontecer alguma coisa, eu tenho essa reserva. Então ela evita tocar. Ela guarda, ela passa até por aperto, mas ela guarda. Porque na cabeça dela, ela pode passar por momentos dificílimos e ela vai ter ali uma reserva. Sim ou não? Ela é prudente com a vida dela física. Há quem paga um plano de saúde. Por quê? Porque ela se prepara para que, se em algum momento ela ficar doente, ela tenha um plano de saúde para poder se cuidar. Nada de errado nisso, nada. Tem gente que anda com um guarda-chuva no carro. Ela pensa o seguinte: se chover, do jeito que as coisas mudam, né? Do nada vem a chuva, então se chover eu já estou
preparado ou preparada para a chuva. Nada de errado. O problema é que as pessoas se preparam para muitas coisas, mas não se preparam para o principal, que é justamente esse dia que vai chegar, você crendo ou não. Esse dia é diferente das promessas que nós precisamos crer. As promessas de Deus, para nós tomarmos posse delas, nós temos que crer. Se não crer, não toma posse. Mas a volta de Jesus, crendo ou não crendo, ela vai acontecer. A diferença é que uns vão se alegrar nesse dia, outros vão lamentar, vão chorar, vão se entristecer, vão se culpar, vão lembrar das oportunidades que Deus deu, mas a pessoa não agarrou. Esse dia, eu não sei quando será, mas esse dia vai ser um dia diferente de tudo. De tudo. Vai ser um dia da verdade aparecer em relação à sua fé. Porque tem muita gente dizendo que é de Deus, mas nesse dia quem é vai subir, quem não é vai ficar. Nesse dia muita gente vai ver a máscara caindo, a vergonha chegando. Esse dia é para nós temermos mesmo. Aqui no versículo, nesse próprio capítulo 24, no versículo 44, diz assim: por isso, estais vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Olha para mim, por favor. A volta de Jesus tem que estar nos nossos pensamentos e não pode sair. Quando o diabo oferecer a tentação, lembra da sua salvação, lembra da volta de Jesus, e não negocie a sua salvação. O Senhor Jesus não voltou ainda. Ele não voltou. Ele espera que as pessoas se voltem para Ele, se tornem para Ele, antes dele voltar. Que você volte a resistir o pecado, que você volte a ter comunhão, que você volte a vigiar, que você volte a ser quem você era quando estava no primeiro amor, antes que Ele volte. Hoje eu busco Ele, mas eu sei que um dia Ele vem me buscar. Hoje nós buscamos Ele, mas um dia Ele vem nos buscar. Ele não é mentiroso. Eu espero isso todo santo dia. Claro, eu sei que eu posso partir antes. Essa semana, Bispo Jodeni morreu. Essa semana que passou, o pastor Marreiro, companheiro nosso aqui do templo, também morreu. Eu tomei até um susto na quinta-feira, porque quando eu cheguei aqui no templo, eu não conhecia o pastor Marreiro e o pastor Arimateia. E eu chamava o pastor Arimateia de pastor Marreiro e o Marreiro de Arimateia. Eu troquei. E eu sempre falava com o pastor Arimateia como se ele fosse o pastor Marreiro. Ele nunca falou que não era. Estou atendendo quinta-feira ali, quando eu subo no corredor com minha esposa, que eu olho na central de atendimento, está lá o pastor Arimateia, e eu pensei que era o pastor Marreiro.
Eu passei com minha esposa, quando eu olhei, eu falei: ele não morreu? Bispo Adilson ressuscitou. É outro agora que ressuscitou. Tomei um susto, voltei com minha esposa. Falei: não, o senhor não morreu não, foi? Ninguém falou que o senhor ressuscitou. Aí foi que a ficha caiu, que eu estava enganado. Era outro, né? Mas pastor Marreiro morreu. Bispo Jodeni morreu. Você acha que bispo não morre? Pastor não morre? Obreiro não morre? Evangelista não morre? Jovem não morre? Ateu não morre? Todo mundo morre. A gente sabe que vai chegar a hora. Se o Senhor Jesus não voltar antes. As pessoas, elas ficam com muitas coisas na cabeça. Elas não ficam assim: será que Jesus volta hoje? E se Jesus voltar hoje? Se as pessoas pensassem mais na volta de Jesus, elas agiriam diferentes. Não vai dar tempo de se arrepender. Quando Deus Pai falar para o Filho: vai buscar a sua igreja, sua amada igreja. Não é igreja universal não, tá? Não é igreja A, B ou C não. Porque tem gente que defende a igreja. Tem gente que vem todo dia na igreja e não entrou na igreja dos salvos. A igreja dos salvos não é universal, batista, assembleia, A, B ou C. A igreja dos salvos é o reino de Deus. É aqueles que nasceram da água e do Espírito, que se arrependeram dos seus pecados, que entregaram tudo a Deus, a vida toda. Não importa a denominação, isso aí é para o homem. Mas para Deus não quer dizer nada. Nada. Igreja não salva ninguém, nunca vai salvar ninguém. Da mesma maneira que Noé construiu a arca e só tinha salvação dentro da arca, só tem salvação em Jesus. Não tem salvação em igreja nenhuma. A igreja não salva ninguém. E tem muita gente dentro da igreja com a vida toda errada lá fora. E no dia da volta de Jesus, ela vai lamentar, sabe por quê? Porque ela vai ver as pessoas subindo. Você sabe que você está com fome, vê a comida e não tem dinheiro para comprar? Ou você vê a comida que você gosta, mas você está mal de saúde, você não pode comer, e você lamenta: eu não posso, estou passando mal. Eu não posso, porque eu não tenho dinheiro para comprar. Você sabe que você vê a igreja indo embora para morar com Ele eternamente, e você ter ficado. Pensa se vale não a pena você sacrificar sua vontade para viver eternamente com Deus. Olha o versículo 27. Olha só. Você leu que muitos vão se lamentar. Você leu que vai vir na hora que poucos estão pensando, porque estão distraídos com outras coisas. Você vê no 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda de quem? Do Filho do Homem. Olha para mim, por favor. Vai ser rápido. Eu estava pensando, A Bíblia diz: um dia nos teus atos vale mais que 1000. Eu não sei quantos dias você já viveu nesse mundo, mas teve um dia que eu fiz um bem tão grande para minha alma, me arrependendo dos meus pecados, entregando minha vida a Jesus, que valeu mais não só do que 1000 dias, valeu mais do que minha vida toda, porque eu fiz bem para minha alma. Você já fez bem para a sua alma? Você já se arrependeu dos seus pecados? A palavra de Deus já te corrigiu? Você já abriu mão do que Deus quer que você abra mão? O salmista diz: Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Todo dia nós recebemos um presente de Deus. Passado não dá para contar mais, mudar mais. Passado. Mas hoje é um presente de Deus. Todo dia você tem um presente de Deus.
uma oportunidade de recomeçar, de fazer o que é certo. Um dia, uma decisão, uma entrega verdadeira vale mais do que 1000 dias, mais do que sua vida inteira, porque você decidiu se entregar. Eu fiquei pensando, né? Noé entrou na arca, ninguém percebeu, as pessoas estavam tão distraídas, mas me dá tanto temor. Depois você lê em casa Gênesis 7, e tem um versículo, depois que entrou Noé, a família de Noé, os animais, aí tem um versículo, acho que é o 16, coloca o 16 para mim, é esse aí, 7:16, lê comigo aí no telão. E os que entraram era macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado. Lê alto agora. E o Senhor o fechou dentro. Olha aqui, ó. Hoje Jesus bate na porta do teu coração. O que é que ele diz para aquela igreja em Apocalipse? Eis que estou à porta e bato, se abrir eu entro e cearei com ele, e ele comigo. Hoje Jesus está batendo na porta dos corações, mas no futuro muita gente vai bater na porta da salvação e ela já fechou. Ele fechou a porta da arca, foi ele. Noé foi o pregador da justiça, Noé construiu a arca, Noé pregou, Noé avisou, mas não foi Noé que fechou a porta. Eu prego para você, eu ensino, meus companheiros também. Nós vivemos para isso. Nós vivemos para isso, para ensinar a palavra de Deus. Mas eu não sei quando a porta vai fechar. Eu não sei quando vai ser o seu último dia de vida, sua última reunião, sua última refeição. Eu não sei quando vai ser o seu último dia aqui nesse mundo. Eu não sei quando Jesus vai voltar. Eu prego, mas eu não sei quando a porta vai fechar, quando a oportunidade para você vai acabar. Eu não sei. Noé vinha pregando, avisando. A porta fechou. Eu imagino que eles ficaram ali batendo. Abre aí, pelo amor de Deus, agora eu quero. E a água o quê? Subindo. Eu imagino que eles foram para um lugar alto. Sim ou não? Porque quando a água vai subindo, você procura logo um lugar alto. Eles devem ter subido as montanhas, as rochas. Eles devem ter ido para um lugar alto. Só que a água não parou de subir. Toda a humanidade, só foi salva a família de Noé e mais ninguém. Todos pereceram. Bispo, mas Deus não é amor? É, mas Ele deu chances e chances e chances. Ele avisou. Aí ele falou, já chega, fechou a porta. Não quis. Não vou forçar. Não quer, agora assuma as consequências. Você está entendendo, sim ou não? A nossa responsabilidade com a nossa alma é muito grande. Olha aqui, em Mateus 25:1. Olha que interessante. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram quê? Prudentes. E 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, leia com os olhos agora. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Leia aí agora. Agora você pode ler. Lê alto. E tardando o esposo, o que é que elas fizeram? Toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro.
Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou quem? Esposo. E as que estavam preparadas, as que estavam quê? Preparadas, não sei se você está preparado, entraram com ele para as bodas. Lê alto agora. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu e disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Você entendeu? Elas tinham azeite, mas demorou um pouco. E elas viram a lâmpada delas se apagando. Tem gente que estava tão bem espiritualmente, começou a se apagar. Começou a apagar o Espírito Santo. E quando a pessoa se apaga, espiritualmente falando, ela começa a falar o que não deve, ela começa a ir onde não deve, ela começa a se misturar com quem não deve, ela começa a voltar a fazer coisas que ela tinha parado, ela se apagou. E ela vai colher as consequências, porque ela deveria colocar lenha nessa fogueira, ela deveria sacrificar a vontade dela, o eu dela, para manter a chama acesa. Você que tem o Espírito Santo, vigie, tá? Vigie, porque você pode apagar o Espírito. Você que tem o Espírito Santo, vigie, para você não entristecer o Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo, você faz qualquer coisa de errada, seja um pensamento, você não fica triste? É o Espírito Santo triste dentro de você, falando: você não deveria ter feito isso, você não deveria ter reagido assim, você não deveria ter se comportado assim. O problema é que vai apagando, e daqui a pouco a pessoa perde, e se apaga, e o noivo vem, e ela fica, e a porta fecha. E não adianta depender de ninguém espiritualmente falando. Está escrito, tem casais que os dois não vão. Vai o marido e fica a esposa, ou vai a esposa e fica o marido. Está escrito que estarão na cama, um indo e outro ficando. Eu sei que tem casais que os dois vão. Tem família que vai a família toda ser arrebatada. Os pais, os filhos, porque são de Deus, estão acesos. Mas tem casos que o filho vai, o pai fica, a mãe fica, e às vezes frequentando toda a família, a mesma igreja, mas um apagado e o outro aceso. Esse dia vai chegar. Eu acho que vai ser o dia da igreja mais encher. Mais vai encher. Das pessoas querendo: eu quero me entregar, eu vou para a igreja. Só que já foi, acabou. Teve chance. Senhor, Senhor, Senhor. Não dá. Quantas oportunidades, quantos dias, quantas reuniões, quantas mensagens. O que pode fazer? Mas para quem está preparado, quem está se mantendo aceso, quem está sacrificando a sua vontade, tem uma certeza tão grande da salvação. Ela não se preocupa mais com a alma dela, ela se preocupa com a alma dos outros. Isso aconteceu comigo. Quando eu comecei na igreja, eu só queria receber. Só que eu tive meu encontro com Deus, recebi o Espírito Santo. Eu não vinha mais para pedir, eu já queria ajudar os outros. Eu não venho mais para a igreja pensando em mim, aí eu venho pensando em ensinar para os outros, ajudar os outros, abençoar os outros.
Queria tanto que você chegasse nesse nível de ter a certeza da sua salvação. Quer dizer, você está trabalhando, você está lutando, mas você não está preso às coisas desse mundo. Você não põe seu coração em nada, em ninguém. Você não deixa ele sujar, nem os seus olhos. Você se cuida, você vive na vigilância, porque você não sabe. Você não sabe quando é que vai ser. Então tem que estar preparado todo dia, porque vai que eu me preparo um tempo e no dia que eu não me preparo ele volta. Imagine, eu vigio bastante tempo e no dia que ele volta eu não estou vigiando. Você entendeu como é que Deus nos quer? Em alerta. Hoje quem está batendo é quem? Senhor Jesus, deixa eu entrar na sua vida. Me coloca em primeiro lugar. Sai do trono da sua vida, deixa eu reinar. Deixa eu ser o seu Senhor. Mas as pessoas resistem. Aí hoje ele bate e quer salvar. As pessoas resistem. No futuro elas vão bater. E ele vai dizer, não dá mais. Não dá. Fechou. Estava aberta. Você poderia ter entrado. Você me trocou por uma mulher, por um homem. Você me trocou por um pecado, por um prazer, pela sua vontade. Você me trocou. Foi uma escolha que você fez. Eu aceitei. Não posso forçar. Olha, o Senhor Jesus poderia ter aberto mão de todos nós. Depois que o ser humano pecou, ele poderia dizer assim, ó, deixei para o inferno mesmo. Ele fez isso? Não, ele desceu da glória dele. Ele abriu mão de tudo. Você sabe por que eu prego o evangelho? Porque ele abriu mão de tudo para me salvar. Então tem que abrir mão de tudo para ganhar almas para o reino dele. Isso é o mínimo que eu posso fazer por ele. E eu tenho uma dívida tão grande com ele, que ele poderia deixar eu ir para o inferno, mas não deixou. Ele fez isso aqui, ó. Ó. Isso aqui, ó. Essa preciosidade aqui chegar até mim. Que eu vim para a igreja e falei, Senhor, eu quero ser salvo. Fala o que eu tenho que fazer, fala comigo. E ele falou comigo, eu me entreguei para ele. Vou falar uma coisa para você. Pode ter gente feliz no mundo, mas mais que eu não tem não. Pode ter igual. Porque tem a alegria da salvação, como eu tenho. Todo dia eu acordo com a alegria da salvação. E tem dias que o couro come, meu amigo. Tem dias que Deus permite a gente passar por cada coisa, sim ou não? É, mas graças a Deus. Graças a Deus. É para a gente aprender, para a gente amadurecer, a gente se fortalecer. Ele deixa a gente se decepcionar com pessoas, porque às vezes a gente está colocando pessoas no lugar dele. Às vezes a gente está levando muita fé no ser humano, e ele deixa nós termos uma decepção, para entender que só ele é o nosso amigo de verdade. Quem tem ele tem tudo, quem não tem ele não tem nada. Só tinha salvação dentro da arca. Só tem salvação em Jesus. A arca está passando. E se eu fosse você, eu entraria. Eu não conheço você. Eu não sei o que você anda fazendo lá fora. Eu não sei. Eu não sei dos seus segredos. Eu não sei se você esconde alguma coisa. Eu não sei se você é aqui dentro a mesma pessoa que você é lá fora. Eu sei de uma coisa. Está perto de Jesus voltar. E eu peço a Deus que hoje você tome atitude e faça bem a sua alma, para que você possa subir com a gente. Amém. Na frente da sua cadeira tem a Santa Ceia. Se você quiser, você pega e fica em pé no seu lugar. Olhe bem para mim agora. As pessoas que estão na primeira fileira já vão receber.
Olha aqui para mim agora. Se o Senhor Jesus tivesse voltado ontem, tinha gente aqui e que também está nos assistindo que não teria subido. E a notícia boa que eu tenho para te dar: ele não voltou ontem, mas pode voltar hoje. Hoje. Tomara que você esteja preparado. E se não está, que você se prepare a partir de hoje, se entregue a partir de hoje, seja dele, para você não perder a sua salvação. Se você diz assim: bispo, eu preciso, eu sei que Jesus quer me salvar, eu sei, eu entendo isso, Ele quer me salvar, eu sei que Ele está batendo na porta do meu coração. O senhor não imagina a guerra dentro de mim, o senhor não imagina como eu me sinto quando eu erro, quando eu falho, quando eu esfrio, quando eu me distancio dEle, e eu fico nesse sobe, desce, melhora e piora. Mas eu quero hoje, bispo, fazer o dia de hoje valer mais do que toda a minha vida. Eu quero isso. Eu quero, e Deus sabe que é verdade. Com a Santa Ceia na mão, sai do seu lugar e vem aqui agora. Agora. O momento é agora. A decisão tem que ser agora. Se você quer a vida eterna, venha cantando: o noivo está chegando. Feche os olhos quando chegar aqui. O noivo está chegando. Quem preparado estará. Quem preparado estará. Ninguém sabe o momento. Ninguém sabe o momento em que a porta se fechará. em que a porta se fechará. Estais, pois, avisado. Estais, pois, avisado que o noivo há de vir. que o noivo há de vir. Qualquer momento é o tempo. Qualquer momento é o tempo de você partir. de você partir. Vou subir nas alturas. Vou subir nas alturas. Com meu noivo encontrar. Meu noivo encontrar. Ouço o som das trombetas. Ouço o som das trombetas. O meu nome a chamar. Meu nome a chamar. Mantenha a chama acesa. Não deixa o fogo se apagar. Não deixe o fogo se apagar. Trago óleo de reserva. Trago óleo de reserva. Ele pode tardar. Ele pode tardar. Ninguém sabe o momento. Ninguém sabe o momento. Mas é certo dele vir. Mas é certo dele vir. Estejam todos preparados. Estejam todos preparados. Pois o noivo vai surgir. Pois o noivo vai surgir. Cante, vou subir nas alturas. Com meu noivo encontrar. Ouço o som das trombetas. Ouço o som das
Deixa eu orar por você agora. Faça silêncio. Em nome do Senhor Jesus. Espírito de Deus, que me convenceu um dia, que me ajudou a entender tudo. Uma palavra que o Senhor dá um entendimento, a gente entende tudo. Eu sei que o Senhor Jesus vai voltar. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas eu não quero que esse dia me pegue de surpresa. Até que Noé entrou na arca, o dilúvio veio. Até que Ló saiu de Sodoma e o fogo veio. Até que esse dia chegue, vai ser uma coisa, mas na hora que esse dia chegar vai ser outra. Pessoas vão se lamentar de todas as tribos e nações e línguas, porque não se voltou para ti. O Senhor disse: tornai-vos para mim. O Senhor disse: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. Pelos seus pecados estás caídos. Tende palavras de arrependimento. O Senhor tem chamado o ser humano. O Senhor tem batido na porta do coração ou dos corações, porque o Senhor quer entrar, o Senhor quer ceiar, mas tem gente que despreza a ceia. Ela prefere o pecado, ela prefere a vontade dela, ela está do lado de fora, meu Pai. Quando o Senhor entrou naquela arca, só tinha salvação ali dentro. A chuva começou. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 45, por favor. Marcos 6, 45, por favor. Se você tem a Bíblia, abra. Se você não tem, adquira uma o mais rápido possível. E todas as segundas-feiras, e também os outros dias que você vier na igreja, traga a Bíblia. E quem não tiver, eu vou colocar. Quem não estiver com a Bíblia, eu vou colocar no telão para você ler conosco. Quem já achou, levante a mão, levante a Bíblia, aberta em Marcos 6, 45. Ó Deus Todo-Poderoso, que essa palavra nos ajude. O Senhor sabe das nossas necessidades, das nossas lutas, do que precisamos ouvir. Que essa palavra venha ao encontro das necessidades desse povo, meu Pai. Que o Senhor ajude, porque tem gente que lê a Bíblia e não entende nada. Mas se o Senhor abrir o entendimento, nós vamos entender tudo. Então fala conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Diz assim: e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte o quê? A orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo, o que é que ele viu? Que se fatigava a remar, porque o vento lhes era contrário. Perto da quarta vigília da noite,
aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Olha para mim agora, para você entender isso aqui, por favor. Os discípulos entraram no barco, foram remando para passar para o outro lado, e aconteceu uma coisa que eles não estavam esperando. É muito difícil quando acontecem coisas que nós não estamos esperando. É muito difícil. Tem gente que programou toda a vida dela e aconteceu tudo o contrário. Tem gente que tinha planos: olha, isso aqui vai ficar para meu filho, isso aqui vai ficar para minha filha, isso aqui vai ser separado para fulano. Tem gente que tinha plano de chegar numa idade e não trabalhar mais, e de repente aconteceu tudo o contrário. Eles não imaginavam que aquela tempestade ia surgir, e quando eles estavam remando e não saíam do lugar, eles começaram a cansar, eles começaram a perder as forças. E eu sei que quando nós vivemos esses momentos de esforço, e não vemos resultados, isso cansa. E eu vou falar uma coisa para você: quando a coisa está acontecendo totalmente diferente do que você planejou, tem um mal agindo aí. Entenda, aquele problema só Jesus resolveria, só a fé resolveria. Eu já vi pessoas chegando aqui dizendo: bispo, meu advogado é bom, meu advogado é um advogado que sempre ganha as causas, é um advogado muito conhecido, mas eu tive um problema na causa, porque o advogado falhou numa coisa que não poderia falhar. Advogado bom. Há quem já mudou de advogado e não resolveu o problema. Tem gente que já sofreu um erro médico com um médico bem conhecido, renomado, reconhecido. Não errou com ninguém, mas errou com uma pessoa que estava com um problema espiritual. Eu já vi pessoas que disseram: bispo, eu fechei o contrato com uma empresa de construção civil que tem nome no mercado, todo mundo fala bem, mas fez tudo errado para mim, construiu tudo errado. Há quem contratou uma empresa para fazer os móveis, pensando o seguinte: eu vou pagar caro, mas vai ficar bom. Deu tudo errado. E a pessoa fica se estressando, a pessoa fica, tentando resolver e não consegue. Tem gente que fez na esquina e deu certo. Tem gente que chamou o pedreiro da rua e conseguiu. Tem gente que já trocou 2, 3 pedreiros, não conseguiu, trocou de empresa. Tem gente que tem causas na justiça se arrastando há anos. Tem gente que está se esforçando, está baixando o preço, está quase pagando para trabalhar, mas não vende. Tem gente que a coisa chega perto, ela fica assim: meu Deus, eu não sei porque eu não vendi. O cliente gostou, o cliente quer, o cliente tem dinheiro, não fechou o negócio. Ela mostra o imóvel, o cliente mostra interesse, parece que está tudo certo. Ela pensa quando vai fechar o negócio, não. Dá o contrário. Esse vento contrário era forte. Se eles continuassem só remando, eles não iam conseguir sair do lugar. E eu sei que tem gente que não está conseguindo sair do lugar. Olha que ela está tentando, hein? Está lutando, hein? Mas não está conseguindo. Só se apegando com Deus, só usando a fé, só usando a autoridade, para isso que está ao contrário sair, para que esse vento contrário seja repreendido e a coisa volte ao normal. Tem gente que só quer que a coisa volte ao normal.
Tem gente que já está nessa situação há muito tempo. Lembra quando eu preguei para vocês sobre um homem chamado Mefibosete? Quem lembra? Lembra dessa pregação? Ele era filho de Jonatas. O avô dele era o rei de Israel, Saul. E quando os inimigos estavam vindo, a mulher que tomava conta dele deixou ele cair e ele quebrou as pernas. O avô morreu, o pai morreu. Ele foi para uma cidade chamada Lugar de Esquecimento, Lodebar. Sofreu desde novo, passou na mão de pessoas que não prestavam, como Ziba, uma pessoa que tentou de tudo que é maneira prejudicar ele, mas ele aguentou. Um dia, porque Davi tinha uma aliança com o pai dele, Davi acorda querendo honrar alguém da família de Jonatas, de Saul, e Davi pergunta se tinha alguém vivo, e Ziba fala: tem um, mas ele é deficiente. Davi falou: manda buscar ele. E quando trouxe ele, falou: você vai comer comigo todo dia aqui na mesa, e as terras dos seus pais, dos seus avós, são suas. E ele foi honrado. Ziba falou mal dele para Davi. Ziba disse, no momento difícil, que ele queria o trono de Davi. Ziba tentou de todas as maneiras prejudicar ele, mas Deus guardou ele. Tem horas que você passa por situações que até dizem assim: quebrou minhas pernas. Não é assim que usa, não é assim que as pessoas falam: poxa, isso aí quebrou minhas pernas. Mas quando você permanece firme e se apega com Deus e continua na sua aliança com Ele, Ele honra. Porque se uma aliança com o homem fez Davi lembrar e honrou Mefibosete, você acha que a sua aliança com Deus vai fazer Deus esquecer de você? Não, Deus não vai esquecer de você. Não vai. Podem tentar de tudo, pode aparecer gente de tudo que é jeito. Tem gente que para você se livrar dela é tão difícil que você tem que recomeçar. Mas recomeçar sem ela é vitória. Sabia disso? Tem gente que para você se livrar dela, você tem que até abrir mão de alguma coisa, perder, às vezes até tomar um prejuízo, mas vale mais a pena do que aquela sociedade, do que aquela parceria, do que aquela pessoa. Sim ou não? Mefibosete passou na mão de gente difícil, gente que queria se aproveitar nos momentos difíceis. Quando Davi fugiu, porque o filho dele queria tomar o trono, Ziba diz que Mefibosete estava com mais intenções, por isso que ele não tinha ido. Mas ele não tinha ido por causa da deficiência dele. Quer dizer, você se depara com gente que mente, que inventa, que quer se aproveitar, que quer tirar vantagens até nos seus momentos difíceis. Mas você não pode parar de remar, você não pode parar de lutar, você não pode quebrar sua aliança com Deus. No final, Deus honrou Mefibosete. No final, ele saiu daquela terra de esquecimento, depois de ter passado tudo o que passou. E vai ser assim com você, depois de tudo que você passou, vai chegar a hora do seu testemunho também. Agora, vamos entender isso aqui. O vento era contrário, Jesus estava vendo, e Jesus falou: eu vou lá, eles estão cansando. E Jesus começou a andar sobre o mar, e foi lá, e eles remando, e a coisa não saía do lugar. Já viveu momentos assim? Tem gente que está assim: ó bispo, só falta levantar os pés. Eu estou remando, bispo, remando, olha que eu estou remando, mas está tudo dando o contrário. Tudo, fiz uns cálculos, projetei aí, nada. Olha o que aconteceu aqui. Próximo versículo, diz assim, versículo 49, é isso? Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era o quê? Não ouvi. Um fantasma, e deram grandes gritos. Olha para mim, por favor. O medo é maligno. O medo não vem de Deus. O medo nunca nos faz bem. O medo faz você ver fantasma.
O medo faz você ver coisas que não existem. O medo faz você ficar cego para a grandeza de Deus. Você não vê uma vez na Bíblia Deus mandando você ter medo, mas você vê 366 vezes na Bíblia escrito: não temas, para cada dia do ano, até o ano bissexto. Você não vê Deus mandando você ter medo. Você vê Deus dizendo assim: coragem, como Ele disse para Paulo. Mas você não vê aqui, palavra de medo. Você vê palavra de coragem. Você vê aqui o pequeno vencendo o grande, o fraco vencendo o forte. Você vê aqui pessoas vencendo coisas que eram impossíveis, mas conseguiram por meio da fé. De repente o seu medo está te atrapalhando. Está na hora de você mandar esse medo embora. De repente você está vendo coisas que não existem. Você fica com medo de quem está brilhando mais do que você, com medo de tomarem seu lugar. Você fica com medo. O diabo gosta do medo porque ele cresce, então ele começa a mostrar coisas. E Jesus estava vindo, eles falaram: um fantasma, começou a gritar. Até em fantasma eles acreditaram, porque quando você está com medo você acredita em tudo. Aí diz assim, porque todos o viam e perturbaram-se. O medo traz o quê? Perturbação, tá? Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu. O que é que ele disse agora? Não temais. Olha para mim, por favor. Ali Jesus foi no problema deles, o medo. Não tenha medo. Você está precisando de fé para o seu barco não afundar, para a sua empresa não afundar, para a sua família não afundar. Você não está precisando de medo. Pare de ver coisas, pare de pensar no pior, pare de deixar o medo te dominar. Se você quer vencer, é na fé, não é no medo, é na fé, é confiando em Deus. A coisa pode estar horrível para você, confie em Deus. Tem um versículo que fala tanto comigo nos momentos difíceis. Depois você lê Isaías 6:1, que quando o rei Uzias tinha morrido, imagina o alvoroço que estava. Deus fez Isaías ter a visão de Deus no trono dele, dizendo o seguinte: não importa como está aqui embaixo, o importante é como está aqui em cima. Não importa como está ali embaixo. Olha o que diz aqui, deixa o versículo aí. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também quem? Ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o quê? O templo. Couro comendo lá embaixo, e Deus levando ele para olhar para cima, dizendo o seguinte: está tudo no controle, quem domina é o céu, vai dar tudo certo, não saiu nada das minhas mãos, está tudo dentro dos planos. Amém? Quando você tem esse entendimento, nos momentos difíceis, ao invés de ter medo, você confia. Ao invés de desabar, você se mantém firme. Você sabe que não está fácil aqui, mas o seu Deus tem um controle de tudo, é Ele que domina, e agindo Ele, ninguém vai impedir. Amém? E Ele vai agir, diga, Ele vai agir. Agora, olha que interessante, olha só, versículo 51 para terminar. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento o quê? Se aquietou, e entre si ficaram muito o quê? Assombrados e maravilhados. Óbvio, voltou tudo ao normal. Nós vamos orar agora. Vamos orar agora. E eu quero aqui na frente você que diz assim: bispo, eu estou como Isaías. Aqui embaixo falharam comigo. O rei morreu aqui embaixo, mas o Rei dos Reis está no controle de tudo e vai me ajudar. Eu quero aqui na frente você que diz assim: bispo, está tudo dando o contrário do que eu planejei. Eu esperei uma coisa, em 2026 está vindo outra.
Eu esperei um resultado, está ao contrário. Eu esperei ganhar, estou perdendo. Eu esperei lucro, estou tendo prejuízos. Eu não vou parar de remar não, mas eu sei que eu não vou vencer isso remando. Eu sei que eu vou vencer isso com a ajuda de Jesus. Nós vamos orar agora, nós vamos amarrar o mal agora, nós vamos repreender isso. Eu quero que venha aqui na frente você, que o vento é contrário. Bispo, a coisa comigo é estranha demais, é muito estranha, comigo, o negócio é comigo. E eu quero ficar livre disso. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Os demais fiquem em pé no seu lugar e vem cantando de todo o seu coração. Vamos lá. Clama a ti de todo o coração. De todo o coração. Meu Deus, ouve a minha oração. São tantos os que querem o meu mal, e desejam ver o meu fim, mas eu clamo de todo o coração, vem ouvir a minha oração. Fala com ele, Rei dos Reis, Senhor meu Deus, eu clamo, vem me prosperar, meu Deus, estou aqui, preciso tanto de ti. Olha para mim aqui agora, abre os olhos e olhe para mim, para você entender. Hoje à tarde eu peguei o testemunho de um casal, que ele trabalhou em um lugar, mas dando, sabe quando você dá o de melhor ali? E humilhação, e lutas, e guerras. E ele disse que teve uma situação com a dona da empresa, e a empresa passou para eles, e eles começaram a pagar o aluguel, 14 mil e pouco de aluguel, 14.900 eu acho, mas eles conseguiram pagar o aluguel, botaram um aluguelzinho para eles, forte, mas eles conseguiram pagar, a empresa começou a crescer, a dona, ao invés de ficar feliz, porque estava recebendo o quê? O aluguel, fez um pacto com o diabo, foi para coisa pesada no satanismo, começou a fazer um bocado de porcaria. Ele saiu de lá, o lugar pegou fogo, mas ele abriu, o negócio dele está arrebentando. Sabe por quê? Quando você é de Deus, o mal que desejam para você volta para a pessoa, porque abençoado é quem te abençoar, amaldiçoado é quem te amaldiçoar. E você não precisa orar, porque eles não ficaram orando para Deus fazer mal para os invejosos, não. Eles só pediram para Deus ser com eles. Só peça para Deus ser com você, e deixa a maldade dos outros que volta para eles mesmos. Porque só um mal para cegar a pessoa, pois agora está tudo queimado, e a pessoa não tem aluguel, não tem nada, mas não aguentou ver a pessoa que trabalhou para ela vencendo. Não é o diabo não? Você pode não acreditar, mas eu tenho certeza que é. Jesus repreendeu aquele vento. Se você pegar a passagem que também está escrita em Lucas, em Mateus, você vai ver que ele repreendeu o vento, o mar. Se fosse uma coisa de Deus, ele não ia repreender. Se ele repreendeu, porque era o mal. Se ele repreender o mal, aquele vento era do mal. Não é que os discípulos estavam endemoniados, não. Eles estavam enfrentando um vento contrário, uma tempestade, um problema espiritual. Não era normal. Eles eram pescadores, não sabiam o que fazer. Porque quando é espiritual, a única coisa que a gente pode fazer é contar com Deus e crer que Ele vai resolver. Sim ou não? E é o que você vai fazer agora, você vai orar. Jesus repreendeu e voltou ao normal, vai voltar ao normal. E vou dizer mais, tem gente que não vai voltar ao normal não, vai ficar melhor do que era. Em nome de Jesus, vamos orar agora? Você tem que orar. Você não tem que ficar agora de boca fechada, olhando para mim, ficar agora assim, pensando, tem que falar.
Orar, o diabo odeia a oração. Ele não quer que você acredite na sua oração. Ele gosta que você acredite na oração do bispo, do pastor. Para você sempre estar pedindo oração a pastor, a bispo. Você tem que depender da sua oração. Eu tenho o maior prazer de orar por vocês, mas não quero você dependendo da minha oração. Eu não quero que você fale, pô, o bispo hoje orou muito por mim. Não, hoje eu orei a beça. E vou continuar orando e Deus vai honrar. Levante suas mãos aí agora e repreenda esse vento contrário. Levante suas mãos aí agora e repreenda essa força maligna. Repreenda agora esse vento. Está tudo dando contrário, é muito estranho. Essa obra parou. Esse negócio que estava, meu pai, o 99,9% certo, desandou. Ah, meu pai, esse problema na justiça nunca se resolve. Esse problema, meu pai, só embaraça, só complica. Repreende agora, meu pai, esse vento contrário. Repreende essa força maligna, repreende esse mal que veio atormentar, atrapalhar, meu Deus, atrasar a vida dessa criatura. A quem trabalha com obras e está encontrando a dificuldade tão grande, meu pai, já era para ter terminado essa obra e o funcionário se acidentou, e o fornecedor atrasou, e o maquinário quebrou. Ah, meu Deus, só pode ser uma coisa ruim. Então agora amarra esse espírito da inveja, amarra esse espírito do diabo, amarra essas forças malignas. Tira, meu pai, tira, ó Deus Todo-Poderoso, esse mal agora. Ó Deus, nós usamos de autoridade agora, meu Deus, para repreender esse mal que está se levantando naquele trabalho, esse mal que está se levantando naquela empresa, o mal que se levantou para impedir que a causa saia, que o dinheiro saia, o mal que se levantou impedindo os clientes de entrarem nessa loja, de fecharem contratos com essas pessoas. Nós repreendemos agora o mal. Sai dessa loja, sai dessa empresa, diga: sai dos meus caminhos. Nós repreendemos agora essa tempestade que tem se levantado contra você. O mesmo Jesus que fez aquilo no passado, Ele faz hoje. Seja repreendido toda a força do mal, todo espírito contrário, todo vento contrário. Sai da mente, sai dos caminhos. Deus abre os caminhos para você passar agora. Nós determinamos que essa tempestade cesse e chegue o seu testemunho, chega a sua vitória. Você vai ter vitórias para contar, você vai ter testemunhos para contar. Sejam abençoados agora, em o nome do Senhor Jesus. O poder de Deus chega até você. Olha para mim aqui, olha para mim aqui agora, por favor. Você vai fazer uma coisa agora, baixe as mãos. Você vai colocar as mãos na sua cabeça quando eu pedir, peraí, e você vai dar um sai em nome de Jesus. Aonde tiver um mal vai sair. Mas preste atenção para você entender. Eu já vi pastores irem para igrejas, lugares difíceis, e o pastor teve que travar uma guerra ali, o pastor, para o povo chegar até a igreja. E o pastor ungiu aquele bairro, o pastor orou, foi na entrada da cidade, usou a pé. E as pessoas começaram a falar: eu passava por aqui, não tinha visto a igreja, e começa a entrar e começa a encher. Um pastor, eu estou falando de uma igreja, a casa de Deus. E o mal tenta atrapalhar. Sim ou não? Então é luta, olha bem para mim, é guerra. Então agora você tem que crer. Você tem que trazer o seu problema agora para o espiritual. E quando você falar sai em nome de Jesus, a coisa vai voltar ao normal. Aonde tiver uma inveja, o mal que entrou, seja lá o que for, em nome de Jesus vai sair. Você crê nisso? Coloque as mãos na sua cabeça aí. Coloca aí. Coloca aí, apaga todas as luzes. Diga comigo: meu Deus, todas as trevas, toda a escuridão, toda inveja, toda obra do diabo, todo vento do mal, agora, em nome do Senhor Jesus, tire as mãos e diga: sai, e não volte nunca mais. Levante as mãos. Meu Pai, que não volte só ao normal,
Não diga nada agora, por favor. Que não volte só ao normal, não, mas que fique melhor do que antes. É difícil passar por certas coisas que a gente não programou, não imaginou que aconteceria, mas o Senhor é fiel. O Senhor é a nossa força. O Senhor está conosco. E mesmo com o mar revolto, mesmo com lutas, nós continuamos crendo. Onde essas mãos chegarem à altura do coração, chegue a tua paz, meu Deus. Em nome de Jesus, chegue a tua paz. Coloque as mãos na altura do coração e cante: o fogo não me queima. Que vejo, Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. vivo do que creio. Irás prover de novo. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Temer por quê? Temer porque Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo. Irás. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Haja o que houver, Haja o que houver, venha o que vier, venha o que vier. irás prover de novo. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, Vivo do que creio. vivo do que creio. Irás prover. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Olha para mim, por favor, para você entender o que nós vamos falar hoje. O povo de Israel estava sofrendo há muito tempo. E Deus apareceu para Moisés. Moisés viu uma sarça, não sei se você sabe o que é sarça, mas ele viu aquela sarça pegando fogo sem ser consumida. E ele se aproximou e Deus apareceu para ele e se revelou para ele. E aqui no versículo 10 diz assim: olha o que Deus disse, depois que Deus disse para ele tirar a sandália dos pés, que o lugar era santo, Deus mostrou o propósito dele. Diz assim: vem agora, pois, e eu te enviarei a quem? A Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, de onde? Do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: certamente eu serei contigo,
e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de nossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Olha para mim, por favor, agora. Deixe a Bíblia aberta e olhe bem para mim, para você entender. Eu não sei há quanto tempo você sofre. O povo de Deus já sofria há muito tempo. Há quem está sofrendo de um ano para cá, outros estão sofrendo há 2 anos, 5 anos, 10 anos, há muitos anos. Eu não sei. Tem gente que tinha uma condição tranquila, hoje vive preocupado. Há quem tinha dinheiro sobrando, hoje vive numa situação de aperto. Há quem não via o preço das coisas, hoje vive pechinchando para poder diminuir o preço. Há quem sobrava, hoje está faltando. Há quem tinha de tudo, hoje não tem nada. O povo de Israel vinha sofrendo há muito tempo, e Deus apareceu. Eu sei que tem gente aqui que só tem aparecido problemas na vida dela, só tem aparecido mais notícias, só tem aparecido o que você não gostaria que aparecesse, mas Deus apareceu para Moisés, e Deus quer aparecer também para você hoje, para te livrar dessa situação, para mudar a sua história. O povo estava escravo nas mãos de Faraó, nas garras de Faraó, e Deus chamou Moisés dizendo: você vai agora e vai livrar o povo das garras de Faraó. E ele disse: mas como, Senhor? Quem sou eu para chegar diante de Faraó e pedir para soltar o povo? Ele disse: não é você, sou eu. Você vai lá em meu nome, mas vamos perguntar quem é o Senhor. Diga: eu sou, te enviou, eu sou o que sou. Em outras palavras, você só precisa de mim, Moisés, porque eu vou ser tudo o que você precisa para resolver esse problema. Mas eu quero tirar o meu povo da escravidão. Tem gente aqui que precisa se libertar do vício das apostas, do vício do álcool, das drogas, da pornografia, da murmuração. Deus não quer você preso nas garras do mal. Essa figura que prendia o povo de Faraó simboliza a figura do mal. E aqui você vai ver como ele trabalha, como é a nossa luta contra o mal. Porque quando Moisés foi até Faraó, Faraó não aceitou, e ele segurou o povo. O diabo, ele pode segurar 1 tempo, 2 tempos, 3 tempos, mas 1 hora, se você persevera, você vence. E aprenda uma coisa: se você é uma pessoa de Deus, você sabe o que Deus já sabe. Você sabe que no final você vai vencer. Se você é uma pessoa de fé, você pode estar enfrentando uma luta muito grande, mas você já sabe o final. E é isso que não te desanima, porque você sabe que no final vai terminar com você dando testemunho para a glória de Deus. Está dando para você entender? Então ele foi até Faraó, e Faraó resistiu. E Deus mandou uma praga, 2, 3, 4, 5, 6, e chegou na 10ª praga, ele soltou o povo. E o povo saiu do Egito. Não saiu de mãos vazias, saiu de mãos cheias. Deus abençoou o povo. Só que Faraó voltou atrás e começou a perseguir o povo. Faraó tinha os seus carros, o seu exército. E na cabeça de Faraó: eu pego fácil esse povo de volta. E ele começou a perseguir o povo. Agora vá para o capítulo 14. Vamos ler o versículo 10. 14, 10. Acharam? Vamos tirar lições daqui agora. E aproximando Faraó,
os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram a quem? Ao Senhor. E disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito para nos tirar de lá, para que morramos aonde? Olha só, na cabeça deles era o seguinte: não era melhor ter ficado servindo Faraó lá? Olha o que eles continuam falando: por que nos fizestes isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos aonde? No deserto. Olha para mim, por favor. Cuidado você que clama e depois murmura. Cuidado você que fala com Deus e depois fica com medo. Quando nós falamos com Deus, nós temos que confiar. Quando nós estamos vivendo a fé, nós não temos que querer entender. Você nunca vai conseguir entender Deus. Deus não se entende, Deus se obedece. Em Deus nós temos que confiar. Nós nunca vamos entender a maneira que Deus trabalha. Por quê? Porque os pensamentos de Deus estão acima dos nossos, são maiores do que os nossos. Você não vai conseguir entender o jeito que Deus está trabalhando. Bispo, mas por que Deus permitiu o Faraó continuar atrás? Porque Deus queria ser glorificado naquilo ali. Tem problemas que você está murmurando, mas tem vitórias no problema. Tem situações difíceis que você não enxergou ainda na dificuldade, a vitória que tem ali para você. E olha a resposta de Moisés. Olha só. Versículo 13, né? Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai o quê? Quietos, e vede o quê? O livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje viste, nunca mais o quê? Os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Olha para mim, por favor. Olhe para mim, aprenda uma coisa. Tem horas que você tem que ter fé para ficar quieto. Tem horas que você tem que ter fé para se acalmar. Tem horas que você tem que ter fé para esperar, para ter paciência. Moisés pediu para que eles tivessem fé e se aquietassem. Cuidado com essa inquietação, esse desassossego, esse desespero. Porque o mal é que gosta de ver pessoas assim. E eles começaram a pensar o pior. E você sabe, colocou para dentro, a pessoa começa a falar besteira. E Moisés disse: fica quieto. Fica quieto. Tem gente que Deus trouxe hoje aqui só para falar para você: fica quieto, sossega, deixa eu trabalhar, deixa eu agir, eu sei o que eu estou fazendo. Tem gente que precisa ter fé para dormir. Você não está dormindo. Tenha fé para dormir, entrega na mão de Deus. Tenha fé para se alimentar bem. Tenha fé. Moisés falou: fica quieto, Deus sabe o que está fazendo. Vocês vão ver como Deus vai agir, e nunca mais vocês vão ver os egípcios. Tem horas que nós temos que ter fé para falar nunca mais. Lembra que o bispo deu o exemplo dele? No casamento, no início do casamento, quando teve uma situação que a esposa falou em separação, ele falou: nunca mais essa palavra vai ser dita aqui na minha casa. E olha quantos anos de casamento. Tem horas que você tem que falar: nunca mais eu vou ficar na mão de agiotas, nunca mais eu vou fazer empréstimos, nunca mais eu vou depender de fulano, nunca mais. Tem horas que tem que dar um nunca mais também. Moisés deu. Eu não sei qual é o nunca mais que você precisa dar. Eu não sei. Mas tem gente que precisa dar um nunca mais. Porque tem coisas que se você ficar aceitando, você fica escravo disso. Está na hora de você dar o grito do nunca mais. Agora vamos ver o que aconteceu. Não converse não, nem durma. Está proibido dormir, tá? Dá uma olhadinha se tem alguém do seu lado dormindo aí. Dá uma olhadinha aí, olha aí. Olhou? Fala que foi eu que pedi, tá? Aí diz assim, versículo 15: então disse o Senhor a Moisés:
Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que o quê? Que marche. Olha para mim, gente. Marchar com o mar fechado? Quando você é uma pessoa de fé, está tudo fechado, e você está marchando, e você está indo em frente, você não está desanimando, está duro, está difícil, mas você continua, porque é fácil marchar quando o mar está aberto, a porta está aberta, quando tudo está dando certo. Tem gente marchando com tudo fechado, tem gente marchando com tudo dando errado. E Deus falou assim: Moisés, por que você está me clamando? Manda o povo marchar, manda o povo ir para cima. Não é esse mar de problemas que vai te intimidar, não, porque Deus vai te ajudar. O Deus que abriu o mar, você crê no Deus que abriu o mar? É o Deus que vai te ajudar. Diga, Ele vai me ajudar. Agora, olha só, olha esse versículo aqui, que interessante, o 16. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo mar, pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em quem? Em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Olha para mim, por favor. Aprenda isso. Deus disse assim: ô Moisés, e tu, pega o que você tem na mão, rapaz, e usa. A mulher disse que olhou para o banheiro e usou o banheiro para começar. Usa o que você tem à sua disposição. Usa a garagem, usa o computador, usa seu talento, usa seu celular, usa seu carro, usa um pouquinho que você tem. Pare de olhar para o que você não tem, pare de olhar para o que os outros têm, pare de ficar se comparando com os outros, pare de ficar esperando ter tudo para começar. Começa pequeno, mas comece. E tu, Moisés, usa o que está na tua mão. O que está na tua mão? É o cajado? Usa. Davi usou as pedras, derrubou o gigante. Gideão usou os cântaros e venceu os amalequitas, os medianitas, o povo do Oriente. Sansão usou uma queixada de jumento. O que você tem? Use. Faraó é forte, mas Deus é maior. Seu problema é grande, Deus é maior. Davi era pequeno, quem venceu foi Davi ou Golias? Foi Davi. Quem venceu foi Gideão, foram os inimigos? Foi Gideão. Quem vai vencer? Diga, eu vou vencer. Fala com fé, eu vou vencer. Eu digo isso porque Deus vai te ajudar a derrubar o que precisa cair hoje. Deus derrubou Faraó. Moisés não deixou nada nas garras de Faraó. Não deixa nada nas mãos do mal, não. Não só saia das garras do mal, mas não deixe nada nas garras dele. Se você é uma pessoa de fé, você parte para cima, mesmo com o mar fechado, e você usa o que você tem na mão. Use o que você tem à sua disposição. É sua sala, use sua sala. É um quarto que você tem lá, use o quarto. O que é que você tem? Usa. E ele disse assim, pule agora para o versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o que? O mar por um forte vento arraial de toda aquela noite, um vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em quê? Em seco, e as águas foram partidas. Olha para mim, por favor. Deus enviou um vento forte que dividiu o mar para o povo passar. Não tinha saída. Atrás Faraó com seu exército, na frente o mar. Às vezes nós nos enfiamos em cada situação, mas Deus tira. Parece que não tem saída, mas Ele coloca uma porta, Ele abre o mar, Ele faz alguma coisa, mas Ele tira, Ele resolve. Ele é Deus. Deus resolve. Esse problema que está esquentando a sua cabeça, que parece não ter saída, diga, vai ser resolvido. Você crê nisso mesmo? E ele disse assim, ó, olha só,
E os filhos de Israel, 14, 22, Êxodo 14, 22. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, em seco, e as águas foram-lhe como um muro à sua direita e à sua esquerda, e os egípcios os seguiram e entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, e sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou a sua força ao amanhecer, e aos egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou. Quem derrubou? Os egípcios no meio do mar, porque as águas tornando cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, e os que haviam seguido no mar, nenhum deles o quê? Ficou. Olha para mim, por favor. Nenhum dos inimigos ficaram de pé. Deus acabou com todos. Deus vai te ajudar a resolver tudo isso. Deus não vai deixar um problema sem ser resolvido. Faraó e o exército pensou o seguinte: a gente pega eles fácil. Ninguém que persiga uma pessoa de Deus consegue ter sucesso. Deus quebrou os carros de Faraó. Que Deus quebre os carros do mal que tem te perseguido, em nome de Jesus. Não tenha medo de perseguição, porque Deus não deixou. Eram fortes, eram perversos, eram malignos, mas Deus quebrou os carros deles e livrou o povo de Israel. Não tenha medo de ninguém, porque ninguém vai conseguir te destruir, porque Deus não deixa, Deus guarda. Diga: Deus me guarda. Deus quebrou os carros de Faraó. O povo de Deus passou, e eles falaram o seguinte: vamos também. Só que tem coisa que Deus abre para você, não para os outros. Você consegue, outros não conseguem. Por isso que você não tem que estar ouvindo derrotados. Isso aí não dá certo. Não dá certo para você, para mim dá, porque Deus vai me ajudar. Você não tem que estar ouvindo palavras negativas. Se você é uma pessoa de fé, o que os outros não conseguiram, você consegue. E se falar que você não consegue, aí que te dá mais força. Como Davi, disseram: nessa cidade você não entra. Ele entrou, tomou a cidade e colocou o nome dele. Porque com Deus você consegue. Agora quem quer o seu mal não consegue te destruir. O que Deus abre para você, Deus não abre para os outros. Deus abriu para o povo dele e fechou para o mal. Que em nome de Jesus, Deus hoje feche as portas para o mal, mas abre as portas para você. Eles vieram contra, mas caíram por terra, e acabou com todos eles, e Deus derrubou a força de Faraó. Que Deus te ajude a derrubar esses obstáculos que surgiram na sua vida. Que você tenha fé para, em nome de Jesus, terminar essa luta dando testemunho, chegando do outro lado e contando vitórias. Deus usou a fé de Moisés para abençoar aquele povo, e que Deus use você para abençoar muita gente ainda. Que você ainda possa contratar muita gente, trazer de volta gente que você dispensou porque você estava numa condição difícil. Que Deus te dê condições de abençoar muita gente e te dê a vitória sobre todo o mal. E se você crê, fique em pé e diga: está ligado. Fala com fé: está ligado. Porque nós vamos orar agora. E eu quero aqui na frente, olhe bem para mim, por favor. Esperar só quem estava dormindo acordar. Acordou? Porque criaturas devem estar muito com sono mesmo, muito cansado para dormir nessa reunião, né? Vai dizer que a culpa é minha para você dormir não, hein? Se você diz assim: bispo, eu tenho um vício,
e eu preciso me libertar desse desgraçado, desse vício do jogo. Essa voz fica dizendo: jogue, vai ter uma renda a mais, jogue, aposte que você vai ganhar. Você tem que se libertar disso hoje. Seja qual for o seu vício, você vai pedir a Deus: Deus, eu não vou aceitar sair daqui escravo disso, eu não vou continuar sendo escravo de Faraó, porque isso só afundou você. Você que tem um vício, você vai vir aqui. Você que está encurralado de tudo que é lado, e só Deus para abrir uma porta, para te mostrar um escape, você vai vir aqui na frente. Você que tem sido perseguido e você percebe ódio, raiva de gente que queria te destruir ou quer te destruir, mas Deus, em nome de Jesus, vai fazer essas pessoas não te alcançarem. Deus disse: eles vão ver eu agindo e vão saber que eu sou Deus. Você que tem gente que precisa ver que Deus é com você, você vai vir aqui na frente. Você que tem um mar de problemas para resolver, e só Deus para resolver, pode vir aqui na frente, porque nós vamos clamar. Vem fazendo dessa canção a sua oração. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem, que ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai se queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Faça como Israel, que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitórias do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Amém. Olha para mim, por favor, abaixa as mãos e olhe para mim. Tem alguma coisa que você precisa dizer hoje. Você precisa dizer para você mesmo: nunca mais. Nunca mais eu jogo jogo de aposta, nunca mais. Tem que falar para você: nunca mais eu vou pegar dinheiro com agiotas. Nunca mais eu vou me humilhar para fulano, para beltrano. Você tem que dizer isso. Amém? É você, é sua fé que você vai ter que usar agora. Nós vamos clamar. Se na sua frente tem um mar de problemas, vai para cima, porque Deus vai te ajudar a resolver isso. Deus vai abrir o que está fechado. Agora você tem que crer. Isso é para cima. Não é para ficar murmurando, reclamando, não é para ficar querendo entender, é para obedecer a Deus e ir para cima. Você vai usar o que você tem, e no que você tem Deus vai se manifestar. Pode ser pouco, mas vai começar dali, em nome de Jesus, algo grande. Começa pequeno, mas vai crescendo. Mas nós vamos orar agora. Moisés não deixou nada nas garras de Faraó, vai ficar nada na mão do diabo, em nome de Jesus. Nada. Você vai ver que você vai ter resposta depois desse clamor. Você crê? Feche os seus olhos, levante suas mãos. Qual é o nunca mais que você tem que dar? Dê o nunca mais agora. Moisés disse: nunca mais vocês vão ver o rosto desse exército de Faraó. Nunca mais vocês vão ser escravos deles. Ó Deus Todo-Poderoso, abençoe essa criatura, meu Pai, que agora dá um nunca mais dela. Ela que diz: nunca mais meu nome vai ficar sujo. Nunca mais meu filho, minha filha vai me pedir uma coisa e eu não vou ter condições de dar, de suprir. Não, eu vou ter condições sim. Eu nunca mais eu vou me humilhar para essa pessoa. Eu não sei qual é o nunca mais dessa criatura. Eu sei, meu Pai, que o Senhor está ouvindo agora os clamores. Tem aparecido tantos problemas, tem aparecido tantas más notícias, tem aparecido tanta gente para atrapalhar ela, mas o Senhor apareceu para Moisés. Apareça, meu Pai, para essa criatura e livra ela, livra essa pessoa do vício, livra essa pessoa da murmuração, desprende ela do passado. Ajuda essa criatura, meu Pai, que agora te clama. Abre esse mar de problemas, ajuda ela a ter coragem para marchar, para partir para cima, como o Senhor abençoou Moisés, meu Pai, através de Moisés abençoou aquele povo, que através dessa criatura, meu Pai, o Senhor abençoou
abençoe muita gente. Peça para Deus, para você ser bênção na vida de muita gente. O Senhor, meu Pai, não deixou a maldade de Faraó atingir aquele povo. Ele veio, mas o Senhor quebrou as rodas dos carros do exército de Faraó. Então quebra as rodas, meu Pai, da inveja, dos invejosos, dos que querem o mal, dos que perseguem, porque eles só estão empurrando essa gente para a vitória. Eu sei, meu Pai, que isso vai terminar com testemunho. Eu sei que vai terminar com vitórias. O povo sofria há tantos anos, e tem gente sofrendo aqui há anos, tem gente sofrendo há tanto tempo, e o Senhor acabou com aquele sofrimento. Faz o mesmo, meu Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, nós sabemos que o Senhor não mudou. O mesmo Deus que acabou com anos de sofrimento para aquele povo, que acabou com a escravidão, o Senhor é o mesmo Deus hoje, e o Senhor pode tirar essa pessoa da escravidão, a escravidão das dívidas, a escravidão do aluguel, a escravidão dos empréstimos. Ó Deus Todo-Poderoso, aparece agora, meu Deus, para esse homem, para essa mulher, e acaba com essa vergonha, acaba, meu Deus, com o sofrimento. Tem gente aqui que não aguenta mais, há quem já está nos seus limites, meu Deus, mas o Senhor aparece agora e muda essa situação. O Senhor muda esse cenário. O Senhor responde esta pessoa que há anos está chorando, está gemendo, e nós aqui nos unimos para determinar: nunca mais vergonha, nunca mais empréstimo, nunca mais humilhação, nunca mais dinheiro emprestado, morar de favor. Ó Deus Todo-Poderoso, nós cremos que o Senhor abre o mar, o Senhor abre o mar para essa gente passar, o Senhor abre os caminhos e nós passamos, vamos chegar do outro lado e vamos cantar o hino da vitória, vamos dar testemunhos. Diga: esse ano é o ano do meu testemunho. Para a glória do teu nome, meu Pai, sopra o teu vento a favor do teu povo, o vento que abre mar, que abre portas, o vento, meu Pai, que abre a visão, o vento que abre o que está fechado, para o teu povo passar. Levante suas mãos, não diga nada agora, faça silêncio, feche os olhos e levante as mãos. Moisés viu que o povo estava inquieto, e Moisés pediu para o povo ter fé para se aquietar, se acalmar, que o Espírito de Deus acalme o seu espírito, que Ele tire essa inquietação, que você tenha fé para dormir, para ter paz, para confiar que Deus vai agir, e todo mundo vai saber que Deus é Deus na sua vida. Coloque as mãos na altura do teu coração, que Deus te aquiete agora, que Deus traga sossego para o seu interior, que Deus desacelere a sua mente, que anda tão acelerada, que Deus tire esse estresse, que Deus tire esse nervosismo, essa impaciência, que Deus, em nome de Jesus, te dê certeza de que você vai chegar do outro lado, que você saia daqui sabendo o que Deus já sabe, que vai terminar tudo bem, porque Ele é Deus de obras completas. Eu peço, meu Pai, abençoe esse povo. Quando eu olho para os meus projetos, cante. Quando olho para os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Quando eu olho para tuas promessas,
Quando eu olho para as tuas promessas, acredito, vai valer a pena esperar. Acredito, vai valer a pena esperar. Pois eu sirvo um Deus, pois eu sirvo um Deus que é tão grande, que é tão grande. Meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Levante a mão da aliança. Diga: meu Deus, me ajude a derrubar esse faraó. Me ajude a ficar livre de todo mal. Que esse mar de problemas sejam resolvidos. Que esse mar se abra, que eu possa chegar do outro lado e testemunhar a tua grandeza. Traz paz para mim. Sossega a minha alma, que em nome de Jesus, o nunca mais que eu falei hoje, de fato aconteça, pois eu entrego tudo em tuas mãos. Eu creio que tu és o Deus de obras completas, e vai dar tudo certo, e quem crê diga amém, e graças a Deus. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe e inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.